Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, voltando àquele cenário maravilhoso no quarto, né, improvisado nesses últimos vídeos que estão saindo no canal, mas fiquem ligados que mais pra frente, aí nas próximas semanas, eu acho que esse vídeo aqui vai sair já depois. É bem provável que seja depois, então provavelmente vocês já viram os panos novamente aqui de fundo e tal. Por enquanto eu tô dando uma improvisada aqui. Trazendo um vídeo de músicas, né, novamente um ranking de músicas. Como eu tinha falado há mais ou menos um mês atrás, eu trouxe um vídeo de músicas que os artistas não gostam mais de cantar, pelo fato de que elas já assim saturaram na trilha sonora, né, já saturaram nas turnês desses artistas. Hoje eu vou trazer algumas músicas aqui que também não são assim tão cantadas pelos artistas, que elas marcaram uma época do artista, mas que foi por algum aprendizado, por alguma coisa nesse sentido. Então eu vou trazer aqui músicas com significados marcantes para os artistas. A música que dá abertura para essa, né, e que deu a ideia desse vídeo é a música Penhasco, da Luísa Sonza. Para quem sabe, a Luísa Sonza lançou há algum tempo atrás o álbum Doce 22, falando algumas experiências de sua vida, né, falando algumas coisas de sua vida, em especial sobre o relacionamento dela com o humorista Whindersson Nunes, né, humorista, youtuber e tudo mais. E aí ela falou em algumas coisas, falou das críticas que ela recebia em relação ao relacionamento e também sobre a possível traição que ela teria realizado com o Vitão e acabado se separando do Whindersson Nunes. No caso, ela lançou a música Penhasco no Doce 22, é uma das músicas mais marcantes do álbum, e ali ela explica que não foi bem isso, né, que não houve uma traição. O que houve mesmo foi uma tentativa de se reconciliar este relacionamento, de dar certo o relacionamento com o Whindersson, mas que ele não quis mais, ele não queria mais, e acabou por encerrar este relacionamento com o Whindersson depois de alguns anos até casada. Algumas pessoas falam, né, e algumas fofocas dizem aí na internet que o Whindersson queria um filho e a Luísa ainda não estava na época, né, não estava no clima para ter filhos, e por isso que acabaria tempos depois o relacionamento de Luísa Sonza e o Whindersson. E a música Penhasco conta isso. A própria Luísa já falou que essa música não deve entrar em repertórios por ser uma música bem forte e bem marcante e que não haverá clipe da música. Ela lançou, posteriormente ao lançamento de Doce 22, o lyric video da música Penhasco, mas o clipe mesmo, né, ela gravar um clipe sobre a música, é bem provável que não aconteça. Na sequência nós temos Demi Lovato, mas aí a Demi, ela não tem só uma ou duas músicas. Eu vou tentar, gente, assim, falar com o pronome neutro do elo pra ela, porque ela se denominou isso, mas provavelmente em algum momento eu vou dar uma rata, como eu já devo ter dado falando da Demi. Vai ser no pronome A mesmo, gente. Então a Demi, ela lançou algumas músicas durante a vida dela, em especial as músicas Sober, Skyscraper, Warrior e também com o Dance with the Devil. A cantora, ela mostrou pra nós algumas fragilidades em algumas músicas, como as que eu citei aqui, e totalmente essa fragilidade dentro de Dancing with the Devil. São músicas que marcaram, são épocas que marcaram a Demi. É bem provável que venha mais clipes da era de Dancing with the Devil, mas por enquanto a gente ainda não tem uma informação, a gente não tem alguma coisa nesse sentido. Não sei se quando eu lançar esse vídeo ela já vai ter lançado alguma coisa nova. Se sim, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. Então, a cantora Demi trouxe essas músicas, trouxe essa fragilidade dentro dessas músicas em seu último álbum de estúdio, contando seus problemas com drogas, álcool e também a depressão. A cantora Ariana Grande lançou uma música chamada Ghosting, que é uma das músicas que a Ariana não canta. A música já esteve em uma parte de uma turnê dela alguns anos atrás, mas a música depois deixou totalmente o repertório dela. A música Ghosting fala sobre o
o ex-namorado dela, o Mac Miller, que tinha falecido, né? Acabou se suicidando um tempo depois do final do relacionamento dos dois. A Ariana já estava em outro relacionamento, mas ela gostava muito do Mac, ela tinha um carinho muito grande por ele e ela ficou bastante abalada com a morte do Mac. Ela lançou a música Ghosting, falando que o fantasma do Mac estaria em volta dela, por isso que ela não conseguiria estar tendo relacionamento com outras pessoas, mas que ela gostava muito, ela tinha muito carinho pelo Mac Miller, mas que ela precisava seguir em frente. A própria Ariana demonstrou em alguns shows dela que a música Ghosting fazia muito sentido e fazia muito mal para ela. E por isso que a música acabou deixando o repertório das turnês e se tornou apenas um grande amor aí dos fãs e um grande amor da Ariana Grande pelo Mac Miller. A cantora Kesha ficou algum tempo, alguns anos aí afastada do mundo da música e posteriormente ela veio com um novo álbum. E quando ela se apareceu novamente, ela se mostrou novamente para o público, ela estava completamente diferente, ela tinha feito plásticas, tinha feito preenchimento labial e aí ela lançou a música Praying, que seria rezando, né? A tradução literal de praying seria rezando. E a música seria ela meio que se distanciando e totalmente saindo da tutela, vamos dizer assim, ou do comando do Dr. Luke, que foi, né, por muitos anos o produtor dela e que teria feito várias coisas erradas com a Kesha, abusos tanto sexuais quanto morais e muitas exigências em relação à Kesha para que ela fosse uma grande artista, para que ela estourasse nas paradas, e isso teria causado muitos problemas para a Kesha. Ela chegou a perder alguns processos em relação ao Dr. Luke nos tribunais, outros ela acabou ganhando e atualmente ela está completamente fora dos trabalhos junto com o Dr. Luke. Quando ela conseguiu voltar, quando ela conseguiu lançar o seu primeiro álbum pós Dr. Luke, Praying foi uma das músicas mais comentadas, que ela estaria perdoando o Dr. Luke e estaria rezando para que ele encontrasse o bem, né, para que ele se sentisse bem e tudo mais. É uma música que apareceu no repertório da Kesha por alguns anos, né, por alguns tempos depois. O álbum já deve fazer mais de um ano que foi lançado, mas também é uma música muito impactante, principalmente pela sua letra e principalmente pela mensagem que ela queria passar em relação a ela estar rezando para que o antigo produtor dela encontrasse o bem e ficasse bem com tudo que aconteceu. Ainda falando de artistas internacionais, a cantora Pink tem uma das músicas mais marcantes dentro do álbum, dentro dos seus álbuns, né, de toda a sua carreira, que é a música Family Portrait, que fala sobre o retrato de família. Algumas outras músicas, né, que ela foi lançando durante os anos também contou muitas convivências e muitas histórias da Pink, mas a Family Portrait fala sobre a questão da separação dos seus pais e também da ida do seu pai para uma outra mulher. Numa parte da letra ela fala que a madrasta não era para ter um filho, não era para continuar com o pai dela, porque ela teria estragado a vida dela e teria estragado a vida dos pais. E isso teria causado muitos problemas para Pink, né? Cresceu com muitos problemas, que foi o caso depois dela consumir drogas, bebidas e tudo mais. Isso teria causado muitos problemas para Pink. É uma música que ela foi lá do início da carreira da Pink, enquanto a gente ainda conhecia aquela Pink mais revoltada, mais roqueira e tudo mais. E hoje a Pink ela já tá numa vibe diferente, né? Ela tem seus filhos, então ela já tá numa vibe bem diferente do que acontecia antigamente, né? Quando ela até teve, né, aquele rolo anteriormente com a Christina Aguilera, e hoje há músicas assim, né, que são tão marcantes da época de problemas com álcool e drogas da Pink, elas acabaram também saindo fora do repertório da cantora. Eu trago agora para vocês 3 músicas de artistas nacionais. Não sei se vocês sabem que essas músicas são marcantes ou não, mas eu trouxe 3 artistas aqui, 2 artistas e uma dupla pra gente falar sobre. A primeira música é a música Drão, do Gilberto Gil. A música é bem antiga mesmo, que era lá dos meados lá antigos do relacionamento dele com a Sandra Gadelha, que é a mãe
da Preta Gil. A música Drão conta do amor dele em relação a Sandra e conta, né, de todo o carinho que ele teve em relação a ela, por mais que os dois não estivessem mais juntos, né, e por mais que os dois posteriormente acabaram se separando. Quando ele compôs a música Drão, ele estava em exílio, né, porque o país passava por uma ditadura militar, e o próprio Gilberto falou que a música tinha sido bastante complicada de ser feita e que para ele tinha sido uma música muito marcante. A própria Preta Gil se apresentou uma vez com o pai Gilberto Gil e não conseguiu cantar a música Drão. Ela se emocionou muito em relação à letra, né, em relação ao que se fala dentro da música, principalmente que algumas letras, né, que tanto o Gilberto Gil e o Caetano Veloso cantavam na época da ditadura militar eram censuradas. Então o Gilberto precisava fazer uma letra diferente, diferenciada, para que as músicas não fossem censuradas. Uma música que eu acho que todo mundo conhece, que é bem marcante nesses últimos tempos, que foi a música Indestrutível da Pabllo Vittar. A música esteve num dos primeiros álbuns da Pabllo, tensa, ela é bem dramática e a Pabllo sempre se emociona ao cantar essa música. A Pabllo fala que ela é uma música de resistência, principalmente por todos os preconceitos que ela passou durante a sua vida, também de todas as lutas, né, em relação aos homossexuais, à classe LGBT. Então é uma música que marca bastante. A TV Globo utilizou tempos atrás no especial Falas de Orgulho, falando sobre esse poder da classe LGBT e dessa força da classe LGBT em relação a estar resistindo e ser uma resistência em relação ao preconceito. Então Indestrutível também é uma música forte e que nem sempre a Pabllo faz questão de cantar pela letra em si, pela mensagem que a música tem. Encerrando a nossa lista aqui de músicas marcantes dos artistas, falando então sobre essa dupla, a dupla Sandy Júnior. Não sei se vocês lembram ou se vocês sabem dessa informação, mas a música Super-Herói foi uma das músicas mais marcantes da carreira dos dois, que sempre foi interpretada solo pelo Júnior, e o Júnior sempre se emocionou ao cantar essa música. Na turnê Nossa História de 2019, em todas as cidades que eles passaram, houve a interpretação, né, o repertório de Super-Herói, e o Júnior sempre se emocionou com essa música. O cantor fala que Super-Herói é uma música sim de resistência e também sobre as questões que ele passou durante a infância e durante o início da sua carreira. Júnior foi sempre apontado pela sua sexualidade. Todo mundo achava que ele era gay, que ele gostava de meninos, que não sei o que, pelo estilo mais delicado e tudo mais, por estar sempre com a irmã. Havia grande questionamento sobre a sexualidade de Júnior. E isso, segundo o cantor, o incomodava bastante, a ponto dele sofrer com isso, a ponto disso incomodá-lo muito e a ponto disso se tornar uma música, como foi a música de Super-Herói. Por mais que ele quisesse ser um grande super-herói, a missão dele era aqui na Terra, então ele teria que lidar com os problemas aqui na Terra e com os problemas de todo mundo em si. Então, Super-Herói é uma música bastante marcante na carreira dos dois. Por mais que o Júnior se emocione ao cantar Super-Herói, ele faz questão de apresentar a música. Gente, quem mais músicas vocês conhecem aí que são emocionantes, que são marcantes e que os artistas às vezes cantam, às vezes não? Deixe seu comentário aqui embaixo, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. É isso, gente, a lista das músicas marcantes, que tem significado marcante pelos artistas. Até a próxima semana. Tchau pra vocês.